Sabe, quando a gente pensa em testemunho cristão, a imagem que vem à mente é quase sempre de uma proclamação, algo público, né? Mas a verdade é que em muitos lugares do mundo, a fé precisa ser um sussurro. É um tipo de testemunho que você não ouve, você vê, na coragem silenciosa do dia a dia. E essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. Como é que a fé não só sobrevive, mas de alguma forma até floresce na adversidade, muitas vezes sem precisar dizer uma única palavra? Bora mergulhar nisso. E aqui está o pulo do gato. O testemunho silencioso não é sobre se esconder por medo, não é ausência de fé. Pelo contrário, é uma forma super profunda e intencional de viver essa fé. É uma estratégia de coragem, uma obediência inteligente que se adapta a realidades muito difíceis para que a mensagem possa sobreviver. E ora, essa estratégia não é nenhuma novidade. As raízes dela estão lá atrás, bem fincadas nas histórias da Bíblia, em personagens que tiveram que viver sua fé sob uma pressão gigantesca. O que é fascinante aqui é ver essa conexão direta entre o passado e o presente. Pensa só em Daniel, lá na Babilônia. A ameaça era a idolatria que o Estado impunha. E qual foi a resposta dele? Oração. Privada, consistente, mesmo sabendo que o risco era a morte. Agora, olha para a Somália hoje. A ameaça é o extremismo, e a resposta dos cristãos é uma fé secreta, discreta, com exatamente o mesmo risco fatal. A dinâmica é incrivelmente parecida. O testemunho de Daniel era tão forte porque se apoiava em 3 pilares. O primeiro era a consistência. Ele não orou uma vez, ele manteve esse hábito por décadas. Segundo, a integridade profissional dele era impecável, servindo ao governo com excelência total. E terceiro, uma coragem que eu chamo de discreta. Ele não saía procurando briga, não buscava o martírio, mas quando foi pressionado, ele não negou sua fé. A lealdade dele a Deus era inabalável. E isso me lembra da jornada incrível de Nicodemos. Ele começa totalmente nas sombras, né? Procurando Jesus à noite, com medo de ser visto. Depois ele dá um passinho um pouco mais ousado, ele defende o julgamento justo no Sinédrio, de forma discreta, e aí no final, no momento de maior perigo, quando todos os discípulos tinham fugido, ele vai lá e age publicamente. Ele mostra sua devoção de um jeito extravagante. E quão extravagante foi isso? Bom, Nicodemos levou cerca de 35 quilos de especiarias caríssimas para o sepultamento de Jesus. Para a gente ter uma ideia, isso era o equivalente a mais de um ano de salário de um trabalhador da época. Foi um ato de devoção que não tinha como esconder. Um investimento que gritava a lealdade dele. E do lado dele tinha o José de Arimateia, que a Bíblia descreve como um discípulo secreto. Mas olha que ironia. É justamente esse discípulo secreto que, no momento mais crucial de todos, junta toda a coragem do mundo, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Ele arriscou tudo, sua posição, sua reputação, sua própria vida. O silêncio da fé dele culminou no ato mais corajoso que a gente pode imaginar. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Essa dinâmica de fé silenciosa virou uma estratégia de sobrevivência não só para indivíduos, mas para comunidades inteiras. Bem-vindos à Igreja Primitiva, vivendo sob o domínio do Império Romano. Essa linha do tempo mostra que a pressão era constante e só aumentava. De Nero até Diocleciano, por quase 250 anos, ser um cristão declarado significava viver sob a ameaça constante de tortura e execução. E isso, claro, forçou a fé a ir para a clandestinidade. E foi nessa clandestinidade que uma linguagem secreta começou a surgir. Símbolos super simples que podiam ser desenhados na areia com o pé ou riscados numa parede permitiam que os cristãos se reconhecessem. O peixe, o ictis, era o mais famoso. É que cada letra da palavra grega para peixe formava uma frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Uma declaração de fé completa num único símbolo. Isso mostra uma criatividade que nasce da necessidade, né? Foi nesse contexto que Tertuliano, um dos líderes da igreja, escreveu essa frase que ficou para a história. Ele percebeu uma coisa meio paradoxal, mas muito poderosa. Quanto mais o Império Romano tentava esmagar a igreja, mais ela crescia. Cada execução pública acabava se tornando um sermão silencioso sobre fé e esperança na ressurreição. E para a gente entender o impacto disso, vamos olhar para os números. Por volta do ano 100, no meio das primeiras perseguições, a estimativa é que existiam 7.500 cristãos. Um número bem pequeno. 100 anos depois, após perseguições ainda mais intensas, o que você acha que aconteceu? O número não diminuiu? Ele explodiu. Foi para aproximadamente 200 mil. E aí, no ano 300, um pouco antes da pior perseguição de todas, a estimativa era de 6 milhões de cristãos. É impressionante. O testemunho silencioso daqueles que morreram e a vida daquelas comunidades se provaram a forma mais potente de evangelismo que já existiu. E você pode estar pensando, nossa, que história forte, mas isso é coisa do passado.
Só que não é. Vamos ver como esses mesmos padrões de fé silenciosa se repetem hoje em pleno século XXI. Dá uma olhada nesses dados da Somália. Hoje é o segundo lugar mais perigoso do mundo para ser cristão. O número de igrejas públicas? 0. Nenhuma. A fé é vivida no mais absoluto segredo, onde ser descoberto por extremistas ou até pela própria família pode significar a morte. E aquele eco das catacumbas é assustadoramente real hoje. Na Eritreia, que fica ali do lado, cristãos são presos dentro de containers de metal que ficam assando debaixo do sol do deserto durante o dia e congelando à noite. Esses são os santuários e, ao mesmo tempo, as prisões da igreja perseguida moderna. Então, como a fé se espalha num lugar como a Somália? Obviamente, não é com grandes eventos ou templos. É através de sussurros, em relacionamentos de confiança, em rádios secretas, em redes de internet criptografadas e, o que eu acho mais bonito, através de atos de hospitalidade e cuidado, que são valores muito fortes na cultura deles. Tá? Então, o que tudo isso significa para a gente? Qual é a grande lição que essa igreja silenciosa nos ensina sobre missão e sobre o valor de simplesmente estar presente? O apóstolo Paulo resume a essência disso de um jeito perfeito. A prova mais convincente do Evangelho não é um argumento super bem construído, mas uma vida transformada. Em lugares de perseguição, os cristãos são a mensagem. A vida deles se torna uma carta aberta que todo mundo ao redor pode ler. Isso nos ensina um modelo de testemunho bem diferente, que coloca a presença antes da proclamação, a autenticidade antes dos argumentos, o serviço antes do sermão e o relacionamento antes da religião. A proclamação verbal pode até vir depois, ou talvez, em alguns casos, ela nem precise vir porque a vida da pessoa já pregou o sermão mais poderoso de todos. E a gente termina com essa pergunta que fica como uma reflexão. Para nós, que muitas vezes vivemos em liberdade, com o direito de proclamar a nossa fé abertamente, o que a gente pode aprender com nossos irmãos e irmãs que precisam testemunhar em silêncio? Talvez eles nos ensinem que o verdadeiro poder da fé não está no volume da nossa voz, mas na autenticidade da nossa vida.